Well, good afternoon, everyone. My name is Fernando Narcio, and I lead PubMatic's business in Latin America. I'm excited to be here with you today. PubMatic, é um prazer estar aqui com vocês hoje. PubMatic's president, Kirk McDonald, wasn't able to join us today. Infelizmente, o Kirk McDonald não pôde vir. Ele teve um impedimento de última hora. No entanto, a nossa equipe toda da América Latina está aqui. É um prazer participar. Muito obrigada, IAB, pela oportunidade. Obrigada a vocês por estarem aqui. Hoje à tarde, eu gostaria de falar dos 5 princípios que nós acreditamos que são importantes para os publishers. Nós estamos sempre pensando em inovação na PubMatic. E os publishers são o nosso foco. O nosso conselho consultivo identificou 5 princípios importantes que nós acreditamos devem ser o foco dos publishers. O primeiro é seguir o consumidor. Hoje os consumidores têm mais dispositivos, usam mais tempo na mídia e estão mais expostos. Nós estamos sempre rodeados de mídia. Se vocês observarem, essa moça aqui está na rua, ela está mandando uma mensagem de texto e está ouvindo música. Então, ela está super conectada. Todas essas fontes de mídia estão exigindo a sua atenção, mas ela só vai dar atenção ao conteúdo que faz sentido para ela. Tudo que não for relevante será bloqueado ou ignorado. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, content is king, o conteúdo é o rei. Mas nesse mundo do consumidor super conectado, a relevância conta mais que o conteúdo. E os anunciantes já estão fazendo isso, seguindo os consumidores. A mídia cada vez mais digital e também o gasto. Como vocês podem ver, digital é 21% de todo o orçamento, mas no futuro vai continuar crescendo e como vocês podem ver aqui, mais ou menos em 2035, 90% do orçamento vai para o digital. 90%. E isso significa que toda a mídia que consumimos será digital. Rádio, TV, tudo será digital. O orçamento programático hoje é um mercado de 30 bilhões de dólares e 20% é digital. Mas em 2035 isso será 1,1 trilhões de dólares. E isso significará 75% de todo o gasto publicitário no mundo. E nós estamos nos movendo rapidamente para a automação. Isso significa, se você escolher uma carreira no espaço digital, você vai ter feito a escolha correta. E aqui, ouvindo sobre programático, você está realmente no lugar certo. Os anunciantes já estão seguindo os consumidores no mundo digital. Como vocês podem observar, o gasto na América Latina está aumentando muito, mas no mundo também. E à medida em que os consumidores passam para o digital na América Latina, o móvel também cresce. Eu recentemente vi um relatório que fala do consumo de mídia no mundo todo. E as métricas mais relevantes nesse relatório eram que, falando das mídias eletrônicas, TV, rádio e internet, isso significa que
Os consumidores na América Latina consomem mais mídia eletrônica do que qualquer outra parte do mundo. Agora, neste ano, o consumo da internet em minutos por dia vai ultrapassar o rádio. Então, as pessoas estão gastando mais tempo na internet do que no rádio este ano, por exemplo. No ano que vem, o tempo que os consumidores passam na internet vai ser maior do que o que eles gastam na TV. Então, pela primeira vez na vida, no ano que vem, as pessoas vão gastar mais tempo na internet do que na televisão. E, novamente, isso não é surpresa. Vejam a maneira como nós consumimos a mídia. Quanto tempo a gente gasta na internet? Quando você está no celular, no seu desktop, e à noite, no seu tablet ou no seu smartphone. E a maior parte do tempo que nós estamos na internet, estamos num dispositivo móvel. Então, não é nenhuma surpresa esse grande crescimento. E os anunciantes na América Latina estão seguindo o mesmo caminho que os consumidores. O segundo princípio importante é dar poder aos publishers. As escolhas de conteúdo são infinitas hoje, mas a atenção do consumidor não. Quando eu estou falando que as escolhas são infinitas em termos de conteúdo, isso significa que nós temos milhões de fontes de conteúdo das quais podemos escolher. E é por isso que os publishers têm que se esforçar muito para capturar a atenção do consumidor. Agora, o objetivo é que eles alcancem, tenham uma frequência e uma duração. E é assim que nós medimos a atenção do consumidor. Para ter sucesso, as empresas de mídia têm que ter uma fundação de tecnologia que lhes dê o share que eles necessitam. E essa fundação tecnológica inclui um componente de reporting e de analíticos para que eles possam identificar oportunidades e ter insights, gestão do inventário de forma holística, para que eles possam gerenciar o mobile, o desktop, todo o seu inventário. E capacidade de gestão de dados para que os publishers possam gerenciar os dados de third party e second party e também otimizar e controlar o seu próprio inventário. Com essa estrutura tecnológica implantada, os publishers conseguem ter insights e criar conteúdo relevante que vai fazer as suas impressões se destacarem. Como eu mencionei antes, isso é crucial com o consumidor superconectado de hoje. O terceiro princípio que eu queria mencionar é inspirar a confiança no comprador. Fraude na mídia, bloqueios, essas são preocupações reais para os compradores. E viewability também. E os preços acabam caindo. Os compradores que querem ter eficácia exigem um ambiente seguro e algumas garantias de seu inventário. A qualidade dos anúncios também é uma preocupação. Os anunciantes globais vão perder 6,3 bilhões de dólares esse ano para os robôs. Bem, 55% dos anúncios são fraudulentos, mas para lidar com essa preocupação, os anunciantes estão combinando seus esforços para combater a fraude na mídia. A IAB já está montando grupos antifraude
e compilando um banco de dados que contém uma lista de domínios que foram identificados como domínios fraudulentos. Uma das maiores preocupações é adblocking. E isso já causou perdas de 6,6 bilhões de dólares no ano passado. E este ano deve custar 22 bilhões de dólares. Adblock está sendo usado por 200 milhões de usuários no mundo todo, como nós vemos aqui. Isso está aumentando o bloqueio de anúncios. No Brasil, a adoção de adblocking é 6% dos usuários, atinge 6%. E para resolver esse problema, que só deve aumentar, os publishers têm que trabalhar com os compradores para criar experiências de mídia mais relevantes e menos invasivas. Viewability é uma outra grande preocupação. Os compradores querem garantir que os anúncios pelos quais eles pagaram sejam realmente vistos. E somente 53% dos publishers dos anúncios são vistos. E para as ad exchanges e networks, somente 41,8%. E isso é uma preocupação. Ontem nós estávamos falando com uma das maiores agências no Brasil. O que nos disseram é que elas querem começar a comprar somente impressões viewable. Se isso for realmente implantado, os publishers, as ad networks e exchanges vão perder muita receita. Para resolver este problema, a IAB está tendo várias iniciativas para estabelecer um padrão de viewability. E os publishers também devem começar a se mexer para garantir e certificar-se de que os seus anúncios serão vistos. O quinto princípio é o papel da tecnologia. Hoje, mais que nunca, a tecnologia é necessária para termos sucesso. Isso quer dizer que os publishers devem ter automação, eles devem ter, então, identificar as oportunidades, qualificá-las, cultivá-las e convertê-las em oportunidades de venda e vendas cruzadas. Esses não são conceitos novos. São atividades que os publishers fazem diariamente em sua rotina. No entanto, fazer isso com sucesso, muitas vezes por semana, em tempo real, só é possível quando você utiliza essa tecnologia. E é por isso que os publishers agora precisam de tecnologias de automação de marketing que lhes permita gerenciar suas vendas, o pricing e o packaging e os esforços de mercado de forma mais estratégica. Em última instância, isso significa que eles precisam automatizar toda a cadeia de valor de marketing. Acrescentar vários parceiros tecnológicos traz algumas vantagens e alguns desafios, na verdade. A primeira vantagem é ter uma estratégia de pricing escalonada, leva a taxas mais altas. No entanto, você pode acabar fazendo com que o seu inventário tenha uma sobreexposição e, portanto, se desvalorize. Em segundo lugar, você pode criar mais concorrência para o seu inventário de novos parceiros potenciais. Isso pode ser verdade, mas também há algumas preocupações devido ao potencial de aumento de fraude e mais complexidade em termos de gerenciar múltiplas blocklists. E você pode diminuir o risco diversificando o fluxo de receita dos parceiros, mas o desafio aqui é que não vai haver uma única fonte de dados
e haverá uma baixa visibilidade. Finalmente, os publishers estarão livres para adotar as inovações que aparecerem no mercado, mas o desafio é que pode haver vários leilões, vários page loads e pode haver a perda de impressões. Há algumas questões básicas que devemos nos fazer quando pensamos em parceiros de tecnologia. Primeiro, qual é o interesse que está sendo servido aqui? Será que é do comprador ou do publisher? Qual interesse está em primeiro lugar? Em segundo lugar, será que o seu parceiro está concentrado na inovação tecnológica do que você precisa? 3. Será que a visibilidade no futuro é a sua maior prioridade? Ele está te ajudando como publisher a pensar no futuro? 4. Será que a proposta de plataforma é realmente holística ou é somente uma solução pontual? E 5. Será que o modelo de negócio os torna um fornecedor ou um parceiro? Eles estão dispostos a dividir o risco e as recompensas com você, ou eles só estão interessados em receber um pagamento no final do mês? E o último princípio é olhar para além do horizonte. À medida em que a tecnologia domina o mundo, existe uma necessidade muito grande de simplificar o stack. Com o marketing digital se tornando universal, os publishers estão adotando várias soluções. Hoje, os publishers trabalham com DMPs, Ad Networks, Ad Exchanges e outros fornecedores, e gerenciar esse ambiente todo fragmentado é bastante complexo, demora muito tempo e exige muitos recursos, mas mais importante é que sobra pouco tempo para criar um conteúdo bastante relevante. E, finalmente, os publishers têm que coletar mais dados para se manter no controle. E eles precisam dos analíticos. Isso não é nenhuma surpresa. Os publishers precisam de dados para seguir e compreender os consumidores, permanecerem relevantes e se manterem no controle. E, fechando, aqui alguns takeaways. Número 1, sigam o consumidor hiperconectado e aumentem a relevância. Tentem ser relevantes para este consumidor que está sendo bombardeado constantemente por mídia. Implemente tecnologia para entender e antecipar as necessidades do consumidor. Isso é muito interessante. Uma das coisas que os publishers podem fazer para entender quais são as necessidades do consumidor é começar a implantar dados de first party, data analytics e outros recursos. Lide com as preocupações dos compradores, então torne os anúncios mais visíveis e lide com o bloqueio de tráfego. 4. Automatize a sua cadeia de valor de marketing para melhor monitorar os seus ativos. E, finalmente, simplifique o stack e use os dados para se manter à frente. PubMatic, nós temos soluções para todos esses pontos. Estamos prontos para começar a falar sobre todos esses tópicos. Vocês têm alguma pergunta? Muito obrigado por seu tempo. Okay. Look forward to seeing you later today, the happy hour. We have a raffle also coming up, and estou ansioso para conversarmos hoje no Happy Hour.
com uma taça de vinho. Muito obrigado.